Bom dia, Jessé. Tá me ouvindo? Bom dia, professora. Sim, estou ouvindo. Vou esperar ver se chega mais alguém. Já vou fazendo compartilhamento de tela com vocês, tá? Gente, só mais um minutinho, vou pegar uma blusa de frio, que eu estou sem, achei que não ia fazer frio, mas eu estou com frio. Só um segundo, tá? Carregou para vocês? Carregou? Sim. Então, vamos lá. Isso. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as aplicações de Lei de Ohm, tá? Que a gente tá vendo. É o assunto do momento. A gente sabe que se relaciona à resistência, né? Aos resistores. Deixa eu só... Aqui. Então, a lei de Ohm, ela é expressa literalmente em 3 formas distintas. A primeira delas, a corrente em um circuito, ela é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. É a primeira aplicação, tá? Então, eu tenho aqui a corrente, como ela é diretamente proporcional à tensão aplicada, então, ó, diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito, tá? Então, essa é a fórmula que a gente utiliza. Segundo, a resistência em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à corrente do circuito. Então, aqui a tensão
está representada por essa letrinha E, tá? Mas ela também é representada pela letra U. Então, é E dividido, U dividido por R, ou tensão dividido por R. E aqui, ó, a resistência, para a gente descobrir a resistência, o que a gente faz? Pega a nossa tensão e divide pela intensidade da corrente. Já a tensão elétrica em um circuito é diretamente proporcional à resistência pela corrente desse circuito. Então, a tensão elétrica, a gente vai utilizar tensão, tá? É igual resistência vezes a intensidade da corrente, tá bom? Então, o método prático para obter as fórmulas matemáticas da lei de Ohm são essas aqui. Se alguém tiver com caderno, é até bom que copie, viu? Ou tire um print desse slide, passa para o caderno. Então, ela se baseia aqui, gente, ó. Triângulo do rei. Então, como que funciona isso? Então, ó, intensidade da corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é igual a resistência vezes a intensidade. E a resistência é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente, tá? Então, essas aqui são as 3 fórmulas que nós utilizamos para calcular a lei de Ohm, tá? E o outro método que já faz parte da segunda lei, para obter as fórmulas matemáticas de Ohm, é o triângulo do IP. Então, a gente tem aqui potência é igual a tensão vezes a intensidade da corrente vezes a tensão elétrica. A intensidade da corrente é igual a potência vezes a tensão. E a nossa tensão elétrica, o nosso DTP, é igual a potência dividido pela intensidade da corrente. Então, é bem interessante, né? Para não esquecer, tá? Então, aplicação, né? Olha só, a gente tem um circuito. Qual o valor da corrente que passa pelo amperímetro? Então, a gente não tem a intensidade, mas a gente tem a tensão, que é 60 volts, e a gente tem a resistência, que é 12 ohm, tá? Então, o que a gente vai fazer? Intensidade da corrente, ó. O que a gente não tem, você faz o triângulozinho. O que você não tem é o que você vai procurar. Então, você tem a tensão, você tem a resistência. Então, você vai fazer que a intensidade, vai usar essa fórmula, a intensidade da corrente é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Gente, vou fazer chamada no finalzinho, tá bom? Aí vocês mandou uma mensagem que eu achei que era alguma pergunta. Aí, ó, a intensidade da corrente vai ser igual, substituir quanto é a nossa tensão, 60 volts dividido pela resistência, que é 12 ohm. Então, é 5 amperes nesse circuito aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Tá entendendo, pelo menos? Terceiro. Estão entendendo? Jessé, Arthur, fala aí. Jade, Felipe, vocês estão conseguindo entender? Eu tô. Ótimo. Tá bom. Então, ó, qual o valor da intensidade da corrente elétrica de um circuito, sabendo-se que a sua tensão é de 120 volts e a resistência de 30 ohm? Mais uma vez, a gente está procurando a intensidade da corrente. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem a tensão, 120 volts, a resistência, não tem intensidade. Então, para calcular a intensidade, o que a gente faz? A intensidade é igual a tensão dividido pela resistência. 120 dividido por 30, então a intensidade dessa corrente é 30 amperes, tá? Mais um, ó. Qual o valor da tensão que é de alimentação de um consumidor, cuja resistência é de 20 ohm e a intensidade da corrente é de 3.500 miliamperes? Agora, a gente quer a tensão elétrica. A gente tem a resistência, a gente tem a intensidade, tá? Como tá em miliamperes, a gente quer só em amperes. A gente multiplica por 1000.
divide por 1.000, na verdade. Dividindo por 1.000, a gente vai ter 3,5 amperes, tá? Sempre vocês façam a transformação. Então, a tensão, para a gente descobrir a tensão, a gente utiliza essa fórmula, que é a resistência vezes a intensidade. 20 vezes 3,5, a tensão é 70 volts, tá bom? E aí, gente, a gente conclui esses exercícios aqui. Vocês querem que volte alguma dúvida? Não? Então, vou fazer chamada. Já que tá tudo ok, vamos para a chamada, tá? Não tá de espirrar. Então, vamos lá, Gessé. Tá aí, Gessé? Felipe? Presente. Isabela? Presente. Jade Raíssa? Presente. Arthur? Presente. Vitor Hugo? Presente. Osimar? Presente. Daniel? Daniel, tá aí? Meninos, então a gente se vê na nossa aula de geometria hoje, tá? Ou é a terceira ou é a quarta. Acho que é a terceira aula. Até a terceira aula, meninos. Tchau, tchau. Até agorinha. Até, professora. Tchau, tchau.